Olá, quarto ano. Como a gente tinha combinado, eu vou passar algumas aulas no YouTube para a gente poder dar um adiantamento na matéria, tá? Então hoje a gente vai ver história na página 239. O nosso país hoje, o Brasil, ele é um país livre, né? Mas há muito tempo atrás, quando os portugueses chegaram aqui, o nosso país era uma colônia de Portugal, até ser proclamada a independência e depois a república. Então, durante esse período, os portugueses, eles comercializavam muitas coisas que tinham aqui no Brasil e ganhavam com isso, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, eu vou ler aqui para vocês, na página 239, tá? Drogas do sertão. Hoje em dia, é fácil encontrar produtos de outras partes do mundo na loja mais próxima. Por isso, podemos comprar azeite português, queijo francês, aquelas coisas todas que vêm de fora para cá, né? Ou chocolate suíço em alguns mercados, mas nem sempre foi assim. Na época da chegada dos portugueses, o transporte de produtos era feito com animais e carroças por terra ou caravela, pelos mares, que percorriam distâncias enormes. Por isso, produtos que vinham de outros lugares eram muito caros. Apesar de serem muito caros, esses produtos, seda, porcelana, canela, pimenta, eram muito apreciados pelos portugueses. E isso a gente encontrava aqui. Eles encontravam aqui. Os portugueses encontraram produtos novos e valiosos no Brasil. Alguns desses produtos eram especiarias. Era cravo da Índia, canela, guaraná e o urucum. Essas especiarias brasileiras ficaram conhecidas como drogas do sertão. Elas eram encontradas geralmente na região amazônica. As drogas do sertão eram desejadas pelos portugueses, pois eram produtos incomuns na Europa e podiam ser vendidos a preços bem altos. Para encontrar e colher as drogas do sertão, os bandeirantes escravizavam indígenas. Isso porque os indígenas conheciam os vários tipos de especiarias e sabiam onde encontrá-las. Protegendo as riquezas. As drogas do sertão eram encontradas principalmente na região amazônica. O maior rio da região é o Amazonas. Ele foi usado em entradas e monções. A gente já estudou sobre isso. Desde o início da ocupação do Brasil pelos portugueses. Os jesuítas também seguiram o curso do rio para adentrar o território da Amazônia. Além dos portugueses, os franceses e os ingleses também se interessaram pelas riquezas naturais da região amazônica. Para proteger essas riquezas e impedir aos estrangeiros que subissem o rio Amazonas, os portugueses construíram fortes ao redor do território, tá? Que já estava ocupado por eles. Próximo aos fortes e às fortalezas começaram a surgir cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. Então, construíram os fortes, começaram a habitar aquela cidade, mas sempre os portugueses tomando conta. Brasil vale ouro, na página 243. O interior do Brasil foi explorado pelos integrantes das bandeiras, das entradas e das missões jesuítas. Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente o ouro. Em viagens pelo interior do Brasil,
os exploradores encontraram ouro. As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, também foram descobertas jazidas de diamantes. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das Minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira consigo, então foi povoando as cidades. No início, o ouro era encontrado na forma de aluvião. Ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e se mistura com argila ou areia. Ele era recolhido com a bateia, uma espécie de peneira, e com ela os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração do ouro de aluvião também foi chamada de faiscação, pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Na página 244 tem aí a amostra de como eram, tá? Como que eles faziam. Logo, o ouro também começou a ser explorado nas rochas das encostas das montanhas. Até hoje, o ouro é um dos metais mais valiosos. O ouro é um metal muito valioso, muito precioso até hoje. A gente vai comprar alguma coisa de ouro, é muito caro, vale muito. Caminho do ouro. Muitas vilas se formaram rapidamente ao redor das minas. Nessas vilas, poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais. A maioria se ocupava do ouro. Por isso, comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levavam os seus produtos para vender nessas cidades. As estradas foram se tornando cada vez mais movimentadas. A quantidade de ouro e diamantes extraída era muito grande, e isso chamou a atenção do reino português, que passou a cuidar mais de perto da exploração e do transporte dessas riquezas. Por esse motivo foi criada a Estrada Real, que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que as riquezas fossem levadas pelos navios para Portugal. A Estrada Real passou por várias transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como seus museus, monumentos e igrejas históricas durante o trajeto que a gente faz na estrada. Os dois caminhos da Estrada Real terminavam no Porto de Paraty, uma cidade histórica localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro. Bom, o que a gente pode falar sobre isso aqui? Que todo o ouro que era encontrado aqui pertencia a Portugal, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, quem era o proprietário disso era Portugal. Então, até ser proclamada a República, o Brasil devia coisas a Portugal, porque quando foi proclamada a independência, o Brasil deixou de ser colônia, mas continuou ligado a Portugal. Não era mais uma colônia, era independente, porém ainda não estava sendo governado por um presidente
brasileiro, um presidente nosso, tá? Então, tudo isso dificultava. Os portugueses eram os donos, então tudo que se colhia, tudo que se encontrava, tudo que se achava pertencia aos portugueses. E eles davam uma parte para quem, para os produtores para os produtores. E mais para frente, quando o Brasil já estava um pouco mais liberto, né, vamos dizer assim, tinha um imposto que era pago a Portugal, chamava-se o quinto. Tudo que era comercializado aqui, encontrado aqui, tinha que pagar um imposto para os portugueses, tá? Então, demorou um pouquinho para o Brasil se tornar um Brasil mesmo, tá? Então, de história a gente para por aqui. Eu vou querer que vocês façam a página 240. É só a página 240, tá? Vocês fazem e no próximo vídeo eu corrijo, tá bom? Agora a gente vai ter ciências. Importância, deixa eu ver. Não. Vamos falar sobre fermentação. Alguns micro-organismos, principalmente bactérias e leveduras, um tipo de fungo, realizam um processo chamado fermentação. A gente está na página 147 de ciências, tá? Esse processo consiste na transformação de nutrientes em outros produtos por meio da liberação de energia, a qual é aproveitada por esses micro-organismos. Quando a gente vai fazer uma massa, a gente deixa descansando a massa, que é para aquele fermento poder agir, né? Então, isso daí tem a ver com o que a gente vai falar agora, tá? A fermentação é um processo que não precisa da participação do gás oxigênio para acontecer. Observe no esquema a seguir a representação da fermentação de uma forma geral. Açúcar mais levedura igual a gás carbônico mais álcool. Na produção do etanol, o açúcar da cana-de-açúcar é fermentado pelas leveduras. São produtos dessa fermentação, o gás carbônico e o álcool, que vai resultar, o resultado dessa fermentação é o gás carbônico e o álcool. No esquema anterior, o gás carbônico não participou desse processo, tá? Ele está aqui por fora. Importância da fermentação. A fermentação é fundamental para a sobrevivência de certos tipos de bactérias e fungos, pois é por meio desse processo que esses micro-organismos obtêm a energia necessária para o seu desenvolvimento. Na indústria alimentícia, a fermentação é muito usada para a produção de alimentos consumidos no dia a dia, como pães, massas, queijos e iogurtes. Foi o que eu falei no começo. Quando você vai fazer uma massa, você deixa essa massa descansando, que é para a fermentação acontecer. Além disso, ela é utilizada na produção de bebidas alcoólicas e de etanol, um combustível de automóvel. No preparo do pão, as leveduras presentes no fermento biológico fazem a fermentação do açúcar, da farinha de trigo, transformando-o em álcool e gás carbônico.
Esse gás é que faz a massa crescer e ficar mais fofa. Quando o pão é assado, o álcool evapora e as leveduras que estavam na massa morrem devido à alta temperatura. Agora na página 151, importância dos micro-organismos. Os micro-organismos são importantes para os seres humanos, para outros seres vivos e para o ambiente. Eles são utilizados como matéria-prima nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos, de combustíveis e outras mais. A partir de agora, serão apresentadas as principais aplicações dos micro-organismos na obtenção dos mais variados produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Produção de alimentos. Observe a imagem a seguir. Você percebeu que o queijo apresenta algumas manchas escuras? Esse que está aí na figura. O que deve ser isso? Será que ele pode ser consumido? O queijo da imagem não está estragado. Ele é assim mesmo. As manchas escuras nada mais são do que fungos que fazem parte do processo da fabricação de queijos azuis, como são conhecidos. Esses fungos são comestíveis e dão o aroma e o sabor característicos desses queijos. Além dos queijos, outros alimentos e outras bebidas consumidas no dia a dia são produzidos com a participação de diferentes micro-organismos. Na página 152, as algas. Algumas algas produzem substâncias chamadas de alginatos e carrageenanas. Essas substâncias podem ser utilizadas na fabricação de sorvete. Os fungos. As leveduras estão presentes no fermento biológico utilizado no preparo de pães e massas. Além disso, os produtos de fermentação realizada por esses micro-organismos são utilizados na produção de algumas bebidas alcoólicas. Bactérias. Um tipo específico de bactéria, chamado de acética, é utilizado na produção do vinagre. Ao realizar o processo de fermentação, essa bactéria transforma o álcool em ácido acético, principal constituinte do vinagre. As bactérias, conhecidas como lactobacilos, são utilizadas na produção de iogurtes e queijos, por meio da fermentação do leite. Nesses processos, os açúcares presentes no leite são transformados em substâncias menores, o que possibilita a fabricação de produtos derivados do leite. No caso dos iogurtes, determinada quantidade de lactobacilos é adicionada ao leite para que este seja fermentado. Durante esse processo, os lactobacilos liberam substâncias que dão o cheiro e o gosto característicos do iogurte. Os lactobacilos fazem parte da microbiótica intestinal, também conhecida como fibra intestinal. Eles auxiliam no bom funcionamento do intestino, facilitando o processo de digestão e trazendo outros benefícios. Produção de medicamentos e cosméticos. Os micro-organismos são importantes para a indústria farmacêutica, pois muitos deles são utilizados na produção de medicamentos, ou seja, de remédios usados no tratamento de doenças. A seguir, você vai conhecer alguns exemplos do uso de micro-organismos na indústria farmacêutica. Algumas bactérias são usadas para a fabricação de insulina, um hormônio que tem a função de regular a taxa de açúcar no sangue. Pessoas que não produzem esse hormônio ou o produzem em pequenas quantidades
desenvolvem uma doença chamada diabetes. Nesses casos, é necessário que a pessoa injete doses de insulina para regularizar a taxa de açúcar no sangue. São pessoas que não conseguem, que mesmo tomando algum medicamento, o medicamento não dá conta de repor tudo que ela não produz. Então, ela precisa usar insulina diariamente. Normalmente é todo dia o diabético tem que tomar uma quantidade de insulina. Certas bactérias produzem substâncias capazes de matar outros micro-organismos, inclusive outras bactérias, que representam uma ameaça a elas. Essas substâncias são utilizadas pela indústria farmacêutica na produção dos antibióticos, medicamentos que combatem bactérias causadoras de doença. Esses medicamentos são capazes de destruir bactérias ou de inibir o crescimento dessas bactérias. Observe no esquema a seguir um exemplo de como um tipo de antibiótico age na célula bacteriana. Então, tá aqui uma célula, tem a bactéria e tem um antibiótico aqui em cima. Ele vem na célula e vem na bactéria e vai destruindo as paredes daquela célula até que elimine aquilo. Certas bactérias produzem substâncias. Esses fungos, que também são utilizados na fabricação de antibióticos, um dos antibióticos mais conhecidos no mundo é utilizado no tratamento de várias doenças, é a penicilina. Ela é um medicamento fabricado por meio de substâncias extraídas do fungo Penicillium e por isso o nome penicilina. Essas substâncias agem eliminando as bactérias causadoras das doenças. Então, a gente para aqui, eu vou querer que vocês façam a página 150 e a página 157, tá? E a gente fica por aqui, tá bom?